A paz do Senhor Jesus para você nesta tarde tão abençoada, essa tarde de sexta-feira que Jesus, nosso Deus, nos preparou. E eu quero aqui externar minha gratidão aos amados irmãos e pastores por onde passei, testemunhando sobre o que Deus fez na vida do meu filho Davi. Alguns que me conhecem pela internet sabem da luta que aquela criança passou, mas nosso Deus nos garantiu a vitória e hoje ele se encontra entre nós. Deus acrescentou ainda mais os dias de vida, que a qual a medicina não poderia mais fazer nada. E eu vim aqui nesta tarde falar deste Deus e saber o que você pensa sobre Ele. O que você pensa sobre o Deus de Israel, seu Deus? Essa mensagem é para você que congrega, que é cristão. A pergunta é: o que representa Jesus a você? Mas para isso eu quero te pedir que você, ao ver este vídeo que estará aí no canal Sob a Luz da Palavra, que você nos abençoe divulgando a outras pessoas este vídeo, que você possa nos abençoar com a sua inscrição, tá certo? No que nós queremos aqui é alcançar pessoas para que conheçam a palavra de Deus. E que maravilha é saber que muitas pessoas, eu vejo pastores, jovens, crianças, adolescentes, falando do amor de Cristo. É como um jardim que está florindo para a geração. Está se cumprindo a palavra de Deus e eu louvo a Deus por a vida de cada um. Cada um que tem um canal que trata a palavra de Deus com carinho, com respeito, que fala do original, dos textos, que traz a revelação da palavra. Eu aprendo muito com vocês que têm canais que falam do amor de Cristo e também quero aqui dar a minha contribuição a esta nação que ouve, que usam a internet como distração. E eu quero trazer uma palavra para você nesta tarde. Ela encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 27. Escute o que tem escrito. Também tem ela lá em Mateus 16, 13, Lucas 9, 18. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que sou eu? Jesus faz uma pergunta para eles. E responderam: João Batista, outros, Elias. Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Só até aqui. Jesus andava com os discípulos de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. Em um determinado momento, ele chega para seus discípulos, seguidores, e faz uma pergunta: o que estão falando de mim aí? Vamos falar aqui num português bem claro. O que estão falando de mim aí quando vocês escutam? Ele disse: mestre, estão falando que tu és parecido com João. Por quê? Porque a pregação de Jesus era uma pregação objetiva. Não tinha muito arrudeio, era objetiva. A pregação ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser, ela já tem um alvo, então ela tem que ser objetiva. Não adianta enfeitar, não adianta arranjar advérbios, não adianta querer incrementar demais
Deus já lhe deu a graça para ministrar, use a graça de Deus. Não queira falar palavras tão belas, porque o próprio Jesus usava o que estava ao seu redor para pregar. Ele usava os elementos ao seu redor para que aquela pregação fosse compreendida para quem ouvia. E quando ele faz essa pergunta, ele queria entender se quem estava com ele sabia quem era ele. Porque hoje em dia nós encontramos pessoas cristãs de vários anos e eles ainda não entendem quem é Jesus para ele. Basta acontecer algo que incomodou ou que não foi do jeito que ele queria, aí Jesus já parece que não tem aquele significado. Estou café abalado, estou passando por isso. Meu irmão, Jesus nunca te enganou quando disse que tu ia ter aflição no mundo. Vinde a mim, mas tu vai ter aflição. Mas o texto aqui Jesus está querendo saber o que ele representava para aquelas pessoas quando ele não estava presente. O que é que Jesus representa para você quando você não está na igreja? O Jesus que te faz saltar lá na igreja pelo mover do Espírito Santo, ele também te faz saltar na tua casa? A palavra doce que você diz entre os irmãos, ela também é proferida dentro da sua casa? O conselho que você dá, ele também está ali com você diante de outras pessoas? Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um ser que vai te livrar do inferno? Não. O que vai te livrar do inferno é a maneira que nós caminhamos diante dele. O papel de Jesus ao perguntar: o que estão falando de mim? O que eu estou representando? Já era uma preparação da igreja que ia ser implantada. Porque Jesus já estava no projeto de implantar a igreja. E muitos, até os próprios discípulos, não tinham um entendimento do que é que Jesus queria dizer com aquela pergunta. Ele está perguntando o que é que estão falando dele, mas ninguém tinha aquela opinião própria. Depois foi que se manifestou Pedro, mas dos 12 ninguém manifestou. Então você tem que manifestar o que é que você acredita em Jesus. O que é que Jesus representa para você. O que é que Jesus é para você. Você serve a Jesus há 20, 10, é um novo convertido, mas o que é que ele representa para você? Eu tenho uma convicção do que é que ele representa para mim. Eu vi milagres acontecer, eu contemplei. Não só o que aconteceu com o meu filho Davi, que dentro em breve estarei preparando um vídeo para contar esse testemunho a todos, mas no dia a dia eu vejo manifestado o Senhor. Deus te deu autoridade para tu zelar por tua casa. Deus te deu conhecimento para tu usar. E você se acanha, parece que você não conhece o Deus que te resgatou. Tudo vai te colocar para baixo, tudo vai te derrotar. Quando você age assim, é como se Deus não fosse um ser superior. E nós sabemos que Ele é. Não tem nada maravilhoso que Ele não já tenha feito ou contemplado. E outros diziam que Jesus era Elias por causa dos milagres. Mas você não deve ter uma convicção de quem é Jesus só pelo milagre que Ele fez ou há de fazer. Você tem que ter a convicção que Jesus é o seu Senhor. Que ainda por um período tu não esteja abastadamente próspero, se essa for a palavra. Mas o Senhor é contigo e Ele é a tua riqueza e a minha riqueza. Que larguem, que todos te deixem, mas tu não pode deixar é que a presença do Senhor fuja da tua casa, do teu meio, dos teus. Quando Davi
comete aquele adultério, ele sabia que aquele castigo, que a lei, Davi corria risco de vida, porque a lei dizia que o adultério era resolvido com apedrejamento, não importasse qual foi o grau, tinha que ser apedrejado. E quando ele se lança naquele pó, ele diz, não retira. Davi não estava preocupado se ia perder o reino. Ele disse, não retira de mim a tua presença. Você pode estar debaixo de uma árvore, se for a sua casa. Se tiver a presença de Deus, a casa mais valorosa ou valiosa da sua cidade não se compara com o seu lugar onde o Senhor te visita. Sabe qual era a perfeição do Jardim do Éden? Era a visita que o Senhor fazia toda tarde. Então, a pergunta que eu te fiz no início do vídeo, o que Jesus representa para ti? Não trate ele como apenas o teu abençoador. Ele é muito mais que isso. Ele é Salvador, conselheiro, ele é escudo, ele é socorro na hora da angústia. Então tem muitas coisas que você precisa conhecer do Senhor. E você só vai conhecer isso quando você começar a meditar na palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve. Hoje as igrejas elas estão criando doutrinas que estão fugindo da palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que se alguém aparecer com outra doutrina, até mesmo os anjos, não aceite. Se tiver alguém falando que Jesus não vai voltar, desminta essa pessoa e diga que Jesus vai voltar. Pedro diz que não importa. Para ele, a diferença de 1000 anos é como um dia e de um dia é como 1000 anos. Então, se alguém estiver pregando que tudo pode, desminta, não pode. A igreja que subirá aos céus, ela é como uma noiva. Ninguém, você que é jovem, você não vai casar. O que você espera da sua noiva é que ela esteja praticamente intacta, se bem que hoje está impossível, né? Mas os hormônios estão muito soltos por aí, no meio dos crentes ou não. Mas quando você vê sua noiva, ela vem maravilhosa. Se possível, o melhor vestido, a melhor maquiagem, o melhor ambiente que ela vai adentrar. Assim é o Senhor quando vem buscar a sua igreja. Deus não vem buscar uma igreja que oscila. Deus vem buscar uma igreja que tem convicção. Tem muitas pessoas pensando que o Deus que vai retornar é o Deus advogado. Não. O Deus advogado está atuando agora. O Deus que vai voltar é o Deus juiz. E o juízo dele não é como o da terra, que é corrompido, comprado. Não. O dele é justo. Então, você tem que ter essa convicção de que Jesus, você o recebeu. Foi ele que escolheu você. Então você tem que entender que ele significa mais do que milagre. Ele é o que vai nos conduzir à vida eterna. Então, tire suas dúvidas com a palavra de Deus. Se você deseja comentar sobre esse texto, você pode deixar os seus comentários aí. O que eu vim nesta tarde é te dizer que o nosso Deus, ele é um Deus constante. Quando Jesus pergunta o que é que estão falando dele, as pessoas o viam como um momento.
E Ele não é um Deus de momento, Ele é um Deus constante. Então, se Ele é constante, Ele tem que ser adorado todo dia. Você não pode tirar o dia todo sem lembrar do seu Deus, pois Ele não esquece de ti. Então, que nesta tarde você aprenda a reconhecer quem é Jesus para você. Se por acaso falarem mal dele, seja um defensor do evangelho genuíno. Não meleie a cabeça concordando com o que você sabe que não é verdade. Você tem que sobressair sobre estas pessoas, porque elas não compreenderam quem é Jesus para elas e querem repassar. Mas você pode ser um defensor do evangelho genuíno, um defensor do evangelho verdadeiro. Se alguém vir para você com palavras que não condiz com o evangelho, não tenha medo, porque Deus não vai deixar você falar bobagem. Deus vai colocar a palavra certa na sua boca e no seu coração. Não tenha medo de pregar a verdade. João Batista perdeu a cabeça, mas ganhou o reino de Deus. Perca a cabeça por Jesus, mas ganhe o reino de Deus. Porque ele falava a verdade, ele confrontava o erro. E ele sabia que o chamado dele teria um fim, mas que ele teria que concluir com êxito, com vitória. Então o seu chamado você tem que concluir com vitória. Quanto mais luta, é sinal de que você está no caminho certo. Quanto mais rejeição, é porque você está sendo certo. Quanto mais desprezo, é porque você está sendo certo. Seja conhecido de Deus e anônimo dos homens, porque eu conheço pessoas que são conhecidas por homens e desconhecidas lá no céu. Você já deve ter ouvido esta frase por outros pregadores, mas tem sentido. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta tarde, que você divulgue este vídeo, que você compartilhe. Você não tem ideia do quanto a palavra de Deus ela é necessária ser pregada diante de um mundo tão corrupto, onde não confiamos mais em ninguém. Então, lance sua confiança ao Senhor. Entrega por inteiro. Tá certo? Então que nesta tarde, Deus de Israel abençoe sua casa. Que o Deus de Israel abençoe, o nosso Deus abençoe seus projetos. Apresente ao Senhor. Tá certo? E não se esqueça. Inscreva no nosso canal Sobre a Luz da Palavra. Tá lá no YouTube. Antônio Marcelino. Você vai nos ajudar. Que a graça de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus vos abençoe. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém?